Olá, irmãos, graça e paz da parte do Senhor Jesus. Mais uma vez estamos aqui para gravar um vídeo, como prometido, uma mensagem pastoral semanal. Dessa feita eu quero justificar, primeiramente agradecer e depois justificar porque nós não gravamos na semana passada. Tivemos aí aniversário da igreja, então somos gratos ao Senhor, porque o Senhor nos abençoou com 4 dias de culto de comemoração do aniversário da igreja, que foi de quinta-feira, dia 19 até o dia 22, domingo. Então, agradecendo ao Senhor e agradecendo a todos que assistiram e participaram desse culto, desse evento, pelos 55 anos aniversário da nossa igreja, Assembleia de Deus em Miaí. E essa razão de termos muitas mensagens, estamos com vários pregadores nesses dias, ou melhor, 4 pregadores e várias mensagens, os quais os irmãos iriam ser saciados e abençoados. Portanto, fica aí a minha explicação, porque nós não gravamos o vídeo da semana passada. Hoje quero falar sobre o Dia Nacional dos Evangélicos. Essa data foi instituída em 15 de 9, ou 15 de setembro de 2010, dia 30 de novembro, Dia Nacional dos Evangélicos. É um projeto de lei de número 12.328, que instituiu o Dia Nacional dos Evangélicos. E, portanto, como nós gostaríamos de ser, como nós somos conhecidos pela sociedade, gostaria de fazer uma leitura de um texto bíblico que fala de quando os discípulos de Jesus, que eram conhecidos como os do caminho, passaram a ser reconhecidos ou chamados pela sociedade de cristãos. Evangélicos, quando se trata de evangélicos, nada menos devemos entender que são cristãos. Cristãos que devem procurar ser autênticos, ser evangélicos, ou seja, seguir os evangélicos. Esta é a expressão máxima de um discípulo de Jesus, seguir o Evangelho. Atos dos Apóstolos, capítulo número 11, versículo de número 25 e 26, diz assim: E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia. E por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Nós, chamados de cristãos, devemos nos diferenciar quando se fala de evangélicos, devemos fazer a diferença entre cristãos praticantes e cristãos nominais. Estamos aí hoje no Brasil com estatística de 2020, feito por um determinado jornal, com 31% da população brasileira denominados evangélicos. Isso significa 65,4 milhões de pessoas. É impossível passarmos despercebidos no meio da sociedade então. É impossível não sermos vistos como pessoas que preservam valores, que preservam princípios, que resistem às mudanças sociais mais diabólicas e pecaminosas. É impossível passarmos despercebido como consumidores, economia, a diferença que fazemos ou que devemos fazer no meio da sociedade, como cidadãos
que votam, como cidadãos que estão nos cargos e poderes da nossa sociedade. Então, queridos, os evangélicos devem comemorar esse número de pessoas, esse crescimento. Nós devemos comemorar, nos alegrar sim. Mas, por outro lado, precisamos pensar nas mudanças necessárias, nas reformas necessárias. Precisamos pensar que nós precisamos preservar e fazer jus, preservar os valores cristãos e fazer jus ao nome de evangélico, que são cristãos não nominais, porque tem muitos cristãos só nominais, e nós não podemos cair nessa armadilha de nos acomodarmos e sermos simplesmente um número e não fazermos a diferença. Porque os discípulos de Jesus eram poucos, mas a diferença eram as decisões. A diferença eram as atitudes que eles tinham diante de uma sociedade que perseguia e que matava. Mas ainda, infelizmente, irmãos, nós ainda temos perseguição, que é perseguição no Brasil e fora do Brasil, que é notório diante de várias situações que nós deparamos na sociedade. A forma de agredir a nossa fé e denegrir a imagem do Evangelho, nos colocar como pessoas quadradas e caretas na sociedade. Mas nós sabemos quem somos, sabemos a quem servimos, sabemos para onde estamos indo. E, portanto, quando as pessoas nos reconhecem como evangélicos, devem nos reconhecer como pessoas que têm palavra, que têm testemunho, que fazem a diferença na sociedade. Pessoas que dizem sim, sim e não, não. Pessoas que têm compromisso de pagar as suas contas. Pessoas que fazem a diferença com um bom testemunho, guardando e preservando os princípios espirituais e morais na nossa sociedade. Portanto, não negociamos valores do reino de Deus, não negociamos com política, não fazemos negócio com política concernente aos valores do reino de Deus. Pelo contrário, nós fazemos política para preservar políticos e políticas que façam a diferença para preservar os valores do reino dos céus. Nós somos chamados, nós somos escolhidos, nós temos um nome, carregamos um nome de cristãos, carregamos um nome de evangélicos, e esse nome pesa e não devemos reclamar. E quando o cristão ficar reclamando que errou e a sociedade ficar denunciando erros de cristãos, de evangélicos, é porque verdadeiramente estamos devendo, porque nós sabemos que a nossa postura tem que ser diferente. Então nós estamos aí, queridos, hoje com uma data, amanhã completando aí, ou comemorando uma data, né, de 30/11, Dia Nacional dos Evangélicos, com 31% da população, com 65,4 milhões de pessoas, né, no Brasil que se declaram evangélicos. E esta expressão da nossa população, do nosso povo na sociedade, deve fazer muita diferença. E aonde você estiver como crente, no seu trabalho, na sua faculdade, na sua escola, aonde entre os seus vizinhos, aonde Deus te colocou, não reclame, mas testemunhe de Jesus. Faça a diferença como evangélicos que somos, como cristãos praticantes que somos, porque o Senhor nos honrará e nos abençoará conforme a sua palavra. Então, aqui fica a minha mensagem, a minha gratidão a Deus por fazer parte desse povo, né, desse número de pessoas, fazer parte dos evangelhos. Gratidão a Deus e ao mesmo tempo também a minha preocupação de nós não cedermos, não negociarmos os princípios do reino de Deus. Eu quero orar com você, irmão, com você, irmã. Que o Senhor te levante, te sustente, capacite e fortaleça aonde o Senhor te colocou para fazer a diferença. Em nome
de Jesus. Eu quero também aqui lembrando de que nós estamos vivendo um momento diferenciado em nosso país, quando o presidente da República tem dado oportunidade para os evangélicos. É bom lembrar disso. Temos vários ministros, ou melhor, alguns ministros evangélicos, e a autoridade máxima do nosso país tem reconhecido os evangélicos. E nós temos no palácio a sua esposa, que é uma evangélica, e pela primeira vez o nome do Senhor tem sido invocado no governo federal. Nós precisamos também orar pelo nosso presidente, orar pelo governo, orar pelo Senado, orar pela Justiça, orar pelo Congresso. Nós precisamos estar em oração, responsabilidade de testemunhar e orar pelas nossas autoridades. Ok? Que o Senhor te abençoe. Vamos orar nesse momento. Eterno Deus, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, Pai, ó Deus, pela igreja do Senhor. E o Senhor disse que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E nós temos visto, crido e visto o que o Senhor tem feito no Brasil. Pai, mas pedimos que haja renovo, que haja renovação, reforma, Deus, aonde for necessário. Deus, que o Senhor continue nos dando graça, nos dando, Senhor, ó Deus, força, nos dando, Senhor, ó Deus, sabedoria, discernimento, direção, ousadia, para sermos verdadeiros cristãos. Como assim, na cidade de Antioquia, os discípulos foram reconhecidos pela sociedade, assim nós somos reconhecidos como verdadeiros cristãos, cristãos praticantes, e que esta marca, Senhor, não seja só, Deus, algo para a sociedade, mas seja algo prático na nossa vida, porque o Evangelho verdadeiro é aquilo que nós praticamos. O Evangelho que faz a diferença aquilo que nós praticamos. Pedimos a cobertura do sangue de Jesus. Pedimos a bênção do Senhor. Deus, sobre aqueles que buscam e estudam a Tua Palavra. Fica conosco. Nós pedimos e te agradecemos. Abençoe esse irmão, essa irmã que assiste este vídeo. Em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Em nome de Jesus. Um abraço.